Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa, a aula 9 sobre as vozes do verbo. Lembrando que essa aula é para ajudá-los a realizar a APA do segundo bimestre. Hoje é dia 6 de agosto de 2020. Antes da aula, vamos para as instruções. Anote as principais informações que vocês julgarem necessário. Se ainda tiver dúvidas, entre em contato comigo por e-mail ou mande uma mensagem lá no Classroom. Com essa aula, nós temos os seguintes objetivos. Primeiro, compreender o que são as vozes do verbo. Segundo, entender os conceitos de voz ativa e voz passiva do verbo. Terceiro, reconhecer os usos da voz ativa e da voz passiva nos discursos. Primeiramente, nós temos que saber que o verbo pode assumir três vozes. Pode ser voz ativa, voz passiva ou voz reflexiva. Nessa aula nós vamos estudar as vozes ativa e passiva. Mas o que é uma voz do verbo? Vai ser uma forma assumida pelo verbo que vai identificar se o sujeito da oração é agente ou paciente da ação, ou seja, o verbo vai indicar se o sujeito está realizando ou recebendo a ação expressa pelo verbo. É isso que a voz vai fazer. Vamos começar com a voz ativa. A voz ativa do verbo vai identificar que o sujeito é agente da ação que está expressa lá no verbo, ou seja, o sujeito vai praticar a ação que está expressa no verbo. Por exemplo, ele fez o trabalho. Nós temos aí o verbo fazer, né? Fez, que indica uma ação. Quem fez o trabalho? Foi ele. Ele é o sujeito. Esse sujeito, ele está praticando ou sofrendo a ação do verbo? Ele fez. Ele está fazendo a ação do verbo. Então, é um sujeito agente, ou seja, a voz é ativa, porque o sujeito está realizando, praticando a ação que está expressa aí no verbo. A voz passiva, ao contrário, o sujeito vai ser paciente da ação, ou seja, ele vai receber a ação que está expressa no verbo. A mesma frase do exemplo anterior pode ser escrita dessa forma: o trabalho foi feito por ele. Aqui nós temos o mesmo verbo, fazer, né? Foi feito, na forma foi feito, porém o sujeito mudou. O sujeito não é mais ele, o sujeito é o trabalho. O trabalho consegue ser feito sozinho? Ele consegue se fazer sozinho? Não, ele precisa de alguém para que ele seja feito. Então, esse sujeito, que é o trabalho, está recebendo a ação de ser feito por quem? Por ele, que vai ser o agente da passiva. Deu para entender? Como eu vou fazer, então, para transformar da voz ativa na voz passiva? Vamos ver o exemplo da voz ativa que eu coloquei para vocês. Ele fez o trabalho. Então, eu tenho o sujeito ele, que realizou a ação do verbo, foi ele que fez. Fez o quê? O trabalho, certo? Eu posso transformar essa frase para a voz passiva e eu simplesmente vou trocar as palavras de posição. O trabalho que foi feito, eu vou pôr como sujeito. Então, o trabalho foi feito e o ele, que era sujeito, vai virar agente da passiva. Por isso que a gente tem que pôr uma preposição antes dele. Foi feito por quem? Por ele, certo? Então basta que a gente inverta os sujeitos e os objetos e faça uma pequena alteração aí no verbo, dependendo do sentido que eu quero dar na frase. O que é importante que vocês percebam quando a gente faz essa conversão da voz ativa para a voz passiva? Preste atenção. Na voz ativa, a frase é: ele fez o trabalho. Na voz passiva, a frase fica: o trabalho foi feito por ele. Percebam que o sentido é o mesmo. As duas frases querem dizer alguma coisa. O trabalho foi feito por alguém, correto? O que vai mudar então? O que vai mudar é a intenção. Quando eu uso a voz ativa, a intenção é enfatizar, deixar claro quem é o sujeito que realizou a ação. Isso é muito importante. Já quando eu uso a voz passiva, o sujeito que fez a ação
não importa muito. O que é mais importante é o que foi feito, certo? O que foi feito é mais importante do que quem fez. Então, prestem atenção e gravem isso. Quando eu mudo da voz ativa para a voz passiva, eu mudo a intenção. O sentido é o mesmo, mas a intenção é diferente. Tudo bem? Pessoal, por hoje é só. Depois de assistir essa aula, responda a AP de Língua Portuguesa que eu vou pôr lá no Classroom mais tarde para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, beleza? Por hoje é só. Tchau, tchau, até mais.